Olá, olá, shalom a todos. Muito bem-vindo e muito boa noite a todos vocês que nos acompanham através dessa gravação. Estamos no capítulo 8 do livro de Gênesis e no último estudo que nós tivemos, nós estudamos o capítulo 7. Estudamos o momento em que praticamente Noé, ele entrou na arca com sua família e aí veio o dilúvio e etc. Então, vem um dilúvio sobre a terra, e no versículo 1 de Gênesis capítulo 7, disse algo bem peculiar, algo bem interessante. Depois disso, o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Então aqui nós já vemos de entrada que em toda essa geração da época de Noé, pois o Eterno viu Noé como um homem justo. Então quer dizer o quê? Que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus o justificou diante de toda essa geração e salvou Noé e, consequentemente, também a sua família. E no capítulo 7 também está o relato de como Deus preservou Noé desse cataclismo através do dilúvio. E no verso 4 do capítulo 7 disse: porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. Então imaginem vocês chover durante o planeta Terra naquela época, sobre a Terra, 40 dias e 40 noites, porém não somente com água que vinha do céu, também saía água da terra, de toda essa água que estava armazenada aí. Então 40 dias e 40 noites chovendo. Então Deus fala a Noé, bem especificamente, Deus esteve dando instruções bem específicas a Noé acerca das dimensões da arca, Deus esteve falando com Noé de maneira bem detalhada. Então agora, depois de estar falando a Noé de maneira detalhada, quer dizer, de maneira específica, como seria essa arca, e dizer especificamente os animais que teriam que entrar na arca, tudo assim bem claro, e de repente começa a chover 40 dias e 40 noites, ou seja, chuvas duríssimas, e depois de chover 40 dias e 40 noites, vejamos o que disse em Gênesis 7, verso 23 e 24. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Verso 24, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então aqui está justamente a soma, está aqui o cálculo, né, de quanto choveu, né, de quanto caiu de água sobre a face da terra. Então aqui o texto já dá a soma de 50, ou seja, 150 dias mais 40 que esteve chovendo. Ou seja, então temos um total de meio ano chovendo e Noé esteve dentro da arca. E aqui o texto não disse que nesse tempo Deus falasse com Noé. Somente disse que Noé esteve aí trancado esperando o dilúvio acabar, e depois de 50 dias que as águas prevaleceram sobre a terra, ou seja, 150 dias. Então estamos aqui falando de um total de 190 dias em que já não havia uma direção específica da parte do Eterno a Noé. E o que Noé tinha que fazer nesse tempo da chuva, né, e logo dos 150 dias das águas do dilúvio sobre a terra? Pois absolutamente nada, ou seja, Noé estava esperando. Agora, uma vez em que eu e você esteja esperando mais ou menos meio ano, né, sem escutar nada da parte do Eterno, e depois você escuta que o Eterno te falou, te deu instruções bem diretas e específicas, e de repente tem um tempo aí, de um lapso de tempo, em que Deus não diz nada a você. E você está em meio a cataclismo, de situações assim como essa de Noé, e porém esperando. Então você tem passado momentos em que Deus te coloca aí como uma pausa. Ou seja, e qual é o ser humano crente no Eterno que já não viveu assim esses momentos, né? Ou seja, e como é que nós nos sentimos? Ou seja, o que é que nós pensamos nesses momentos depois que a gente investimos em uma relação íntima com Deus, onde Ele esteve te dizendo, olha, agora é por aqui, agora é por ali, e de repente um silêncio e passam os dias e Deus te deixa aí como um objeto na estante. Então, quem já esteve assim no silêncio de Deus em algum momento da sua vida? Porém, a pergunta é por que Deus às vezes nos deixa assim
parados aí sem falar nada. Nos deixa assim, a gente como um abajur, sei lá, um biscuit num instante aí, ou seja, como que no banco de reserva e não nos fala nada. Quantas vezes nós já oramos, né, e perguntamos ao Senhor e nada de resposta e o que segue? Então, a gente começa justamente perguntando a Deus por onde começamos, por onde vou, e fala comigo, Senhor, diretamente, o que é que eu faço, incluso a melhor, a gente lê as Escrituras, porém não há um fluir, né, uma claridade na hora de estudar a Bíblia. Então, quem aqui já passou por isso? Por quê? Porque nós temos um Deus assim, irmãos, que às vezes, se a gente analisar a Bíblia, a palavra do Eterno, às vezes esse Deus a quem nós adoramos é um Deus um pouco misterioso, um Deus de mistério, que aparece por um tempo e de repente é como que ele se esconde por outro tempo. E por que será? Então vamos saber um texto que nos ilustra um pouco a razão pela qual Deus faz isso, e vamos a Romanos, carta de Paulo a Romanos, capítulo 5, para nós descobrirmos o porquê o Eterno faz isso. E vamos saber que o silêncio de Deus em tempos de prova tem um propósito muito específico em nossas vidas. Por quê? Porque, e digo isso a vocês, né, para que as pessoas que estejam passando por esse período não se desesperem, não fiquem inquieto, inquieta, não pense que Deus se esqueceu de ti, não pense que ele te abandonou, né, como muitas vezes Jó chegou a pensar. Por quê? Porque o silêncio de Deus tem um propósito. Então, em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, disse: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Yeshua Messias, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Ou seja, e o que é que Noé achou diante de Deus? Noé achou graça diante dos olhos do Eterno. E disse, na qual estamos firmes em quê? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E o que quer dizer isso de nos gloriamos? Nos gloriamos significa que nós nos deleitamos, ou seja, que nós ficamos cheios de gratidão, de uma expectação assim, na esperança da glória do Eterno. E essa palavra esperança ela é muito importante, por quê? Porque no versículo 3 disse algo também interessante, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, que nas tribulações nós devemos nos gloriar. Por quê? Porque os discípulos, quando eles eram presos, eles saíam da prisão dando glória a Deus, porque haviam tido sido por digno de padecer, de receber um castigo por causa da sua fé. Ou seja, como nós podemos crer que depois que os discípulos recebiam uma super disciplina aí, ok? Então, como pode ser que eles saíam alegrando-se, cantando? Como será possível que o apóstolo Paulo e Silas estavam aí na prisão cantando louvores ao Eterno? E por que podiam estar cantando louvores em meio à tribulação? Pois, pelo que disse aqui o versículo 3, ok? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E lembrando que o dilúvio, né, de 40 dias e 40 noites, 150 dias de juízo, toda essa situação que Noé viveu, produziu o que em Noé? Paciência. Então, acaso Deus não poderia ter feito um dilúvio em um dia? Ou seja, aí de repente tudo novo, tudo renovado em apenas um dia? Por que demorou tanto tempo em todo esse processo do dilúvio? O que Deus estava tratando de ensinar a Noé? O que é que Deus estava tratando ou o que é que Deus está tratando de ensinar a você e a mim em tempos de espera? Que a tribulação produz a paciência. E quem de nós não gostaríamos de ser assim, mais paciente, né? Eu sou o primeiro que queria ser mais paciente, porém a pergunta é, como é que Deus vai gerar em ti e em mim mais paciência? O que é que precisamos para termos, para ser gerado em nós, ou seja, para ser gerado em nosso caráter, mais paciência? Pois a tribulação. E muitas vezes nós temos pedido o que a Deus? Senhor, dá-me paciência, e etc., no meu trabalho, na minha casa, com a minha filha, com meu esposo, com minha esposa, etc., dá-me paciência, Senhor. Ou se você está pedindo a Deus mais paciência, então prepare-se. Por quê? Porque não se queixe quando vem uma prova. Porque quando você conheça pessoas que você não suporta, que te custa trabalho falar com essa pessoa, não se queixe. Por quê? Porque o Eterno está cumprindo o teu pedido na oração. Ele está te enviando provas para que você seja mais paciente. Verso 4. E a paciência, a experiência.
Então veja o que Paulo está dizendo aqui, que a paciência gera o quê? Experiência. E ou seja, o que é que causa uma pessoa paciente? Ou seja, entre mais paciente uma pessoa o que é que ela tem? Ou seja, é um sinal do que uma pessoa paciente? Ou seja, entre mais paciente, ok? Entre mais paciência a pessoa tem, isso vai gerar o quê? Uma maior maturidade, uma maior experiência. E é por isso que as pessoas, por uma regra geral, já têm mais paciência, né? Porque uma pessoa de mais idade tem um pouco mais de calma, um pouco mais assim de tranquilidade, não anda tão acelerado. E por que será? Porque já receberam muitos golpes nessa vida. Nós vemos nossos avós, quem tem avós vivos, né, como são as crianças, né, são mais pacientes. E muitas vezes nós, como pai, como mãe, né, nós dizemos que temos que ser mais pacientes com nossos filhos, e nossos filhos se vão assim tão rápidos, esses anos difíceis das crianças se vão, né? E nem sempre serão assim rebeldes, né? Então a gente tem que ter mais paciência também com nossos filhos, que às vezes pensamos que são os piores dos piores. E entre mais pacientes somos, entre mais acelerado a gente anda, isso é um sinal de quê? De imaturidade. Então precisamos crescer, precisamos amadurecer. E é por isso que Paulo aqui fala no verso 4, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E disso o verso 5 também, ou seja, e mais uma vez a pergunta aqui, e o que é que gera uma pessoa paciente? Porque no versículo, o que é que vai gerar você ter paciência? Pois o que vai dizer no versículo 5, né? Inclusive eu até escrevi aqui errado, não é o qual gera, é o que é que gera em uma pessoa paciente, o que é que cria numa pessoa assim, é o que diz o versículo 5, e a esperança não traz o quê? Não traz confusão. Então, o que é que sustenta o centro da nossa fé? O que é que sustenta todo o nosso conhecimento, toda a nossa crença em Deus? O que é que está sustentado e o que é que motiva a nossa fé? Ou seja, o que é que causa toda essa motivação da gente estar estudando a Bíblia e guardando o mandamento e tentando guardar? Pois, ou seja, nossa fé, tudo que nós cremos, tudo está sustentado sobre uma esperança. Sobre a esperança de um dia as coisas irão mudar, sobre a esperança de um dia Deus irá trazer justiça perdurável, sobre a esperança de um dia Deus irá nos tirar desse sofrimento, né, sobre a esperança de um dia Deus vai renovar essa terra, ou seja, tudo o que nós fazemos está baseado em quê? Pois na esperança. Porque nós chegamos a crer no Deus de Israel, na Bíblia, chegamos a crer no Messias e nas promessas e na lei, por causa do quê? Pois por causa de uma esperança. Então, em esperança fomos salvos, diz a Bíblia. Quer dizer, baseado em uma promessa futura que ainda não vimos, porém, que temos um desejo de que essa esperança aconteça. Então, o que é que passaria se alguém te dissesse, olha, sabe que mais? Esquece isso, porque isso nunca irá acontecer. Olha, meu amigo, olha, minha amiga, esquece essa questão de ressurreição dos mortos, isso é uma invenção, porque já encontraram o corpo de Jesus aí, já estão os ossos deles, assim acabou, não há esperança. Então a vida é isso aqui, acabou, come, desfruta, bebe e morre, se acabou. Então, se tudo isso fosse verdade, você creria que haveria alguma motivação para buscarmos sermos melhores, para lermos a Bíblia, etc. Porque se você analisar a tua vida, você vai se dar conta dos erros que você tem cometido na vida, das más decisões que você tem tomado na vida, e foram por causa de quê? Pois pelo lapso em que você perdeu, ok? A esperança. Foram pelos lapsos que você jogou a toalha, e jogar a toalha o que é que significa? Jogar a toalha significa que você já perdeu a esperança. Então, cada vez que você perde a tua esperança nessa vida, ou seja, você perdeu a tua esperança, o que que acontece? Pois a tua vida se arruína, ok? Se arruína as tuas decisões, tudo que você vai fazer vai ser algo equivocado. Então, por isso que aqui no versículo 5, Paulo está dizendo que a paciência não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aqui diz o quê? Que a esperança não traz confusão. Então, o que é que pode nos dar a esperança de que um dia tudo o que disse a Escritura vai se cumprir ao pé da letra? Em que ou em quem você deposita a tua esperança para saber que um dia virá a ressurreição dos mortos, vai se estabelecer o reino na terra, virá o Messias, reinará desde Jerusalém, trará todos os redimidos das nações. Então, o que é que te faz pensar que isso vai se cumprir?
Pois porque a palavra está cheia de profecias, de acontecimentos futuros, né, que anunciaram os profetas, todas essas profecias, né, que têm a ver com tempos passados, têm se cumprido ao pé da letra. Ou seja, Deus tem estado cumprindo o que ele tem falado em seu tempo, em seu momento, absolutamente tudo. Então, se você analisa a Bíblia, o centro de toda a profecia da Bíblia já estava desde a época de Moisés. Por quê? Porque Moisés profetizou, Moisés escreveu um cântico, e ao final do livro de Deuteronômio, Moisés, nesse canto, profetizou que o que haveria de acontecer ao povo de Israel em sua história. Então, se você analisa a história do povo de Israel, você vai se dar conta de que tudo que Moisés anunciou irá acontecer. E tem acontecido assim literalmente. E de fato, os profetas que vêm depois de Moisés, pois simplesmente eles reiteraram o que Moisés havia dito. E o que é que Moisés havia dito? Se vocês vão pecar contra Deus, ok? E por causa dos pecados de vocês, vocês serão dispersos por todas as nações. Virão reinos estrangeiros e vão conquistar vocês. Então Moisés, é como que Moisés anunciou de antemão o que iria acontecer. E disse que depois que vocês estejam na vossa dispersão, pois Deus terá misericórdia de vocês e juntará vocês, e aí começará outra vez uma nova nação. E quando nós podemos crer que o ser humano que confia na palavra do Eterno pode alimentar sua esperança como nenhuma outra época da história da humanidade. Porque quanto mais ateu, mais incrédulo possa ser uma pessoa e dizer, uau, a Bíblia ela é verdade, ou seja, vai se cumprir. E quando foi que aconteceu o mais grande sopro de esperança de toda a história? Alguém pode dizer, bom, foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né, que seria uma boa resposta, um bom argumento. Porém, falemos um pouco mais específico para nós mesmos. Porque para aqueles que foram testemunhas da ressurreição do Messias, pois para eles isso foi uma esperança impressionante ao ver o Messias ressuscitado. Porém, para a geração na qual eu e você estamos vivendo, qual é o acontecimento histórico? Porque nós não vimos a ressurreição do Messias, ok? Estamos aqui falando de coisas porque está escrito na Bíblia, nós não vimos. Porém, vamos falar aqui de acontecimento assim, que aconteceu e que a gente viu. E a pergunta é, para essa geração na qual eu e você estamos vivendo, qual foi o acontecimento, ou é o acontecimento histórico, que mais pode nos dar assim alento à nossa esperança? Pois o estabelecimento do Estado de Israel em 1948. Então, a essa geração, ok, que foi a geração que viu o ressurgimento da nação de Israel. E agora, por que ressurge a nação de Israel? Graças ao quê? Pois graças a que foi purificado o pecado da nação há 2.000 anos, ok? Graças a esse acontecimento, agora vemos justamente o ressurgimento dos ossos secos e estar outra vez aí Israel. Então, o que é que isso faz? Pois nos deixa de boca aberta, é a verdade, ou seja, as profecias estão se cumprindo. Agora, o que acontece quando você começa a vir dentro da assimilação, na diáspora, metido no sistema teológico do que você e eu saímos? Ou seja, o que é que está produzindo em você cada vez mais? A gente vê pessoas que estão assim famintas de voltar à palavra, de voltar às veredas antigas. O que é que isso produz em você? Pois aumenta a tua esperança. Por quê? Porque você pensa, uau, isto é justo o que disseram os profetas que iriam passar, que muitas pessoas sairiam do sistema religioso e começariam a se perguntar onde encontramos as veredas antigas. Quero saber da Torá, quero saber desse Messias, quero saber do hebraico, etc. Então, nós que recebemos essa mensagem, essa revelação do ressurgimento de Israel, somos as pessoas que deveríamos ter mais esperança entre todos. E sabe por quê? Porque estamos entendendo a profecia. E veja que curioso, porque... Curioso não, porque na Bíblia não existe nada por acaso. Por que vocês acham... Ou seja, como se chama, por exemplo, o hino nacional de Israel? Pois Hatkivá, ok? Significa esperança. Agora, o que é que disse a letra do hino da nação de Israel? Pois, né, me perdoe o meu canto, porém é uma música muito bonita, inclusive o cantor Sérgio Lopes canta muito bem essa música. É uma música, uma letra que fala de Kol Od Balevav, Penimá, e chama-se Nefesh Yehud, Romiá, né, e por esse vai, né? E depois no final da música canta Od... Eita, meu pai, me perdoa. Odlo Avdat Tikvateinu, ou seja,
enquanto no fundo do coração palpitar uma alma judaica e em direção ao Oriente o olhar volta-se a Sião. Nossa esperança ainda não está perdida. Hatkivá bat-shinot al-paim, ou seja, a esperança de 2000 anos, ou seja, enquanto existir uma alma que não jogue a toalha e diga, já não há mais esperança, somos ossos secos, temos sido destruídos, já não temos remédio. Enquanto haja alguém que diga não, um dia o Eterno nos restaurará, um dia o Eterno cumprirá todas as promessas que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, um dia ele vai nos levar, caminharemos em sua luz, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Eterno. Então, quando haja uma única pessoa que pense nisto, então nossa esperança não estará perdida. Então, toda essa tribulação, o que é que cria em nós? Pois nos estimula a termos esperança. E por quê? Porque te ajuda a pensar em algo mais além desta vida. Por quê? Porque esta vida, se nós analisarmos como é que ela é, esta vida é o que às vezes, né, essas lutas que nós temos contra a esperança, por quê? Porque essa vida muitas vezes é muito difícil, é muito dura. A vida é um pouco cruel. Porém, quando você deixa de ver as circunstâncias deste mundo e coloca tua visão não na cidade presente, não no aqui e no agora, porque o que é hoje, amanhã já não é mais, sendo no mais além, então a tua esperança não estará perdida. E lembre-se também do que disse a carta aos Hebreus, capítulo 11, onde mostra uma lista de nomes de todos esses homens dessa lista de Hebreus 11, em que depositaram a sua esperança quando padeceram, sofreram, porém, porque não sucumbiram. Porque esses profetas, esses personagens do Antigo Testamento não jogaram a toalha. Por quê? Porque eles tinham uma visão nas coisas celestiais, na promessa, e aí eles tinham esperança. Então, assim que é exatamente o que se passa em tempos de tribulação, em tempos de prova, e cada vez que eu e você estivermos passando por momentos difíceis, por uma prova, caso você esteja passando nesse exato momento, cada vez que você esteja na tua arca, esquecido por alguns dias, por algumas semanas, por alguns meses, e você ora e diz, Senhor, livra-me, me ajuda, e não passa nada, e o tempo passa e você não tem claramente uma resposta do que irá acontecer, pois pense bem, porque assim é que estava Noé. Então, assim que nessa esperança, nessa espera, tem um propósito, e o propósito é produzir em você paciência, de produzir em você maturidade, de produzir em você confiança. E lembrando que Jó passou reclamando a Deus do porquê, né? E agora que nós vamos começar a estudar também um livro de Jó, espero que próximo sábado dê certo a gravação, não tenha problema com a internet. Por quê? Porque Jó ficava perguntando a Deus, Senhor, e por quê? E por que eu estou passando por isso? E por quê? Melhor não teria sido nascido, que o dia do meu nascimento seja amaldiçoado, e fala, e ao final o Eterno responde a Jó fazendo uma pergunta. Jó, quem é este que escurece o conselho com palavras sem entendimento? Ou seja, Jó, por que estás tratando de reclamar a mim, Jó? E enquanto Deus responde a Jó, Deus lhe dá assim um seminário a Jó da criação e disse, Jó, eu tenho tudo debaixo do meu controle, Jó. E o que é que Deus trata de fazer Jó pensar? Ou o que é que estava ali tratando de produzir em Jó? Ou seja, o que é que Deus estava tratando de produzir ou está em cada um de nós? Pois ele está tratando de produzir confiança, que confiemos nele, que tenhamos confiança de que ele está no controle, de que ele não se esqueceu de ti. Então, se Deus está atento, por exemplo, como ele menciona a Jó, eu estou atento à gravidez das cabras. Imagine quantas cabras há no mundo, irmão. Como Deus disse a Jó, se Deus está atento ao que come os filhotes dos leões, se ele está atento a todos os detalhes da criação, ele conhece as estrelas, cada um por seu nome, e ao momento, e também, né, lembrando que Deus está atento ao momento em que as galáxias estão se organizando, ou seja, se Deus está atento a tudo. Então, uma vez, também eu vi um vídeo que me impactou muito da dimensão e do tamanho do planeta Terra em comparação com outros planetas, né, com outras estrelas, por exemplo, né, com outros elementos do solar em que nós vivemos, e algo assim impressionante, porque a distância que há entre a Terra e outros lugares é impressionante. Ou seja, entre mais você analisa o tamanho da Terra em comparação com esse vasto universo, você vai se dar conta que é impressionantemente pequeno a Terra em que nós vivemos. É um pingo de areia da praia.
E nesse grão de areia, deste vasto universo, nesse grão de areia, está quem? Está você. Está eu com todos os nossos problemas, com todas as nossas aflições, e às vezes tratando de instruir a Deus, ao Criador dos céus e da terra, né, aquele que tem o controle de tudo. E estamos aí tratando de ensinar a Deus e dar conselho a Deus. Olha, Senhor, resolve isso aqui para mim, Senhor. Nesse tempo, por favor, Senhor, ajuda-me. E rápido, eu estou desempregado, não consigo um emprego. Esse emprego para mim seria bom, porque eu iria fazer isso, eu iria fazer aquilo, Senhor. Porém, irmão, quem está no controle do barco é quem? Pois é o Eterno. Então, se ele é o capitão, então nós temos que confiar nele. Então, assim que, se você está passando por um tempo de espera, qual é o chamado neste dia de hoje? Confiança. Confia nele, espera, seja paciente, por quê? Porque Deus não se esqueceu de ti. Ele tem um plano perfeito para você e é exatamente o que vai dizer o capítulo 8 do livro de Gênesis. Versículo 1 que disse, e Deus lembrou-se de quem? Deus lembrou-se de Noé. Ok? E essa palavra lembrou-se aqui em hebraico, inclusive eu deixei aqui escrito, é Vaiskor Elohim et Noach. Ok? A palavra lembrou, em hebraico lembrou-se, essa aqui, ó. Vaiskor. Ok? Vaiskor, perdão. Ou seja, essa palavra aqui, irmão, ela não implica algo como assim, ai, que bárbaro, quanto tempo, Jó, eu não te via, me lembrei de ti, já estava esquecido. Não. Devemos recordar que no hebraico, irmão, somente existem 2 tempos gramaticais, né, para quem conhece um pouquinho, ou o mínimo de hebraico, saberá do que eu estou falando aqui. No hebraico, só existem 2 tempos gramaticais. Tempo perfeito, que implica uma obra terminada, e é um verbo que está assim completamente terminado, ou seja, é um verbo que foi acabado. E tem um verbo que é o tempo imperfeito, quer dizer, que está em contínuo processo. Agora, esse verbo aqui, que se diz que Deus lembrou-se, ok, vaiskor, está em tempo imperfeito, irmão. Ou seja, o tempo gramatical dessa palavra aqui está no tempo imperfeito. Por quê? Porque este verbo aqui são as letras zain, a letra kaf e a letra resh, se não me falhe a memória. E é interessante que essas 3 letras juntas estão conjugadas no futuro, ou seja, na terceira pessoa do masculino singular, e quer dizer o quê? Quer dizer que Deus se lembrou continuamente de Noé. Ou seja, que se lembrou continuamente, ou seja, quem está se lembrando continuamente é porque não concluiu o pensamento, está sempre pensando, ok? Então, Deus, né, todo o tempo está fazendo o quê? Pensando em Noé. Isso assim está incrível. Isso me encantou ver o tempo gramatical desse verbo aqui. Por isso que é bom a gente, no mínimo, saber ler. Eu não sei falar hebraico, mas pelo menos sei ler. E vou buscar justamente essas questões de tempo gramatical para a gente poder interpretar a Bíblia, porque aqui lembrou-se, como que no tempo passado. Ai, tá meu pai, Jó. Eita, rapaz, Jó estava na arca 150 dias e eu não me lembrava de Jó. Não, aqui lembrou-se continuamente de Jó, ou seja, que Deus não se esqueceu de Jó. Porque quando você está pensando que Deus já se esqueceu de ti, pelo contrário, ele está continuamente pensando e está se lembrando de ti. E lembrando que Deus disse a Efraim, quando disse que Efraim era como um novilho que foi disciplinado, e Deus disse que, com respeito a Efraim, disse o quê? Como poderei me esquecer de ti, ó Efraim? E o que é que disse de Jerusalém, quando Jerusalém está no exílio e foi destruída? Jerusalém te tenho esculpida na minha mão. Isaías capítulo 10. Como poderei me esquecer de ti? Com respeito a Efraim, Deus disse o quê? Penso em ti e se inflama toda a minha compaixão. Então, entre mais você pensa que Deus se esqueceu de ti, é quando ele está mais perto de ti. Então, aqui no versículo 1 disse Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Ok? Então veja o que o Eterno faz. O Eterno, ele faz justamente passar um vento sobre as águas, ou seja, Elohim Rua al Haaretz, né? Inclusive aqui, né, usa esse termo de Elohim Rua, ou seja, que o Eterno fez justamente, é como uma repetição aqui, porque se você ler esse texto em hebraico e ler o texto de Gênesis 1, que disse Bereshit, Bara Elohim et Hashamai, por aí se vai, né? E depois no versículo 2 você fala que o Espírito de Deus parava sobre a água, aqui praticamente diz a mesma coisa, irmão. Ok? Elohim Rua al Haaretz, ou seja, o Espírito de Deus sobre
sobre a face da terra, soprou, né? Vai Shoku Hamaim. Ou seja, que é justamente o que disse Gênesis 1, que disse que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E uma vez mais, começa a se mover-se sobre as águas e as águas começam a se diminuir, ok? E no versículo 2 diz o seguinte: cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se ecoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Verso 4, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E aqui nós já temos um versículo que nos dá uma data específica do momento em que a arca fica repousando por cima do Monte Ararat, que é justamente a atual Turquia. E tem uma equipe de estudiosos aí que garantem que tem evidências de terem visto a arca, que incluso tem extraído parte da madeira da arca, e está pelo YouTube. Porém, o interessante, irmão, no verso 4, que disse que a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E se é como disse alguns rabinos, porque veja a interpretação rabínica, ok? Isso é os rabinos que dizem, não é a Bíblia que fala. Porém, se é como dizem alguns rabinos, que esse 7º mês aqui tem a ver com a conta, considerando o mês primeiro, já que dentro do calendário rabínico se celebra o começo do ano no 7º mês, ok? Sabendo que Deus instituiu o primeiro mês em Nissan, ok? Porém, aqui está mostrando, irmão, o mês de Tishrei, o 7º mês. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 1, verso 1, dentro do pensamento rabínico, os rabinos interpretam Gênesis capítulo 1, né, que a criação começou no mês de Tishrei, no 7º mês, e já depois se muda, né, e se passa o primeiro dia do ano para Aviv. Então, segundo alguns comentaristas rabínicos, dizem que este 7º mês, no dia 17 do mês, se eles contam, por exemplo, desde Tishrei, do 7º mês, corresponderiam justamente ao mês de Nissan. E, curiosamente, irmão, o dia 17 do mês de Aviv, se a gente contar desde o 7º mês, que é Tishrei, o dia 17 do mês de Aviv corresponde a 3 dias depois da Páscoa. Agora, isso aqui é biblicamente falando. E o que aconteceu 3 dias depois da Páscoa? A ressurreição de Yeshua. Então, é interessante. Existem controvérsias com respeito a essa data aqui de o mundo ser criado aí. Por isso que se celebra Rosh Hashanah dentro do judaísmo no 7º mês. Porém, é interessante considerar, irmão, que poderia ser o mesmo dia da ressurreição de Yeshua. Não estou aqui dizendo que o mundo, a criação, começou aí. Porém, bate justamente com a ressurreição do Messias, que é o mesmo dia em que a arca veio e repousou sobre o Monte Ararat. E no versículo 5 disse: e foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Ou seja, lembrando que todos os montes haviam sido cobertos de águas. E aqui já começaram a ver por cima dos montes. E disse o versículo 6 e 7. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Então, a primeira coisa que Noé faz é abrir a arca e envia o quê? Envia um corvo. Agora, um corvo geralmente, irmão, se alimenta de quê? Pois um corvo se alimenta de restos mortais, né? Para não dizer que Noé soltou um urubu, né? Como se conhece aqui. Então, depois de tudo que se havia se passado aí, Noé envia um corvo para poder ver como estavam as condições, e disse aqui que o corvo esteve indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Agora, a partir do versículo 8, vai começar a dizer coisas interessantes. Depois do corvo, disse, depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou até ele à tarde, e eis que, veja o que disse aqui, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico,
E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Agora, esse verbo aqui, irmão, que diz que Noé soltou a pomba, implica que a pomba, ela seguisse seu próprio caminho. E também essa cena, que é essa imagem da pomba, né, com uma folha de oliveira, insinua o quê? Insinua que é melhor um alimento amargo, ok? Como uma folha de oliveira, porque a folha da oliveira, ela é amarguinha, ok? Então isso implica o quê? Que essa pomba indo e voltando com uma folha de oliveira no seu bico. Insinua que é melhor a gente ter um alimento amargo, ok? Como essa folha de oliveira, porém que provenha diretamente do Criador dos céus e da terra, ok? E não do doce como mel, porém que dependa da mão do ser humano. É por isso que no Shabat, na celebração do Shabat, não é recomendável a pessoa ela repartir o pão e passar a outra pessoa. Como a gente é acostumado na Santa Ceia, que as pessoas partem o pão e cada um já pega o seu pedacinho minguado ali. No Shabat, não, cada um tira seu pedaço de pão. Por quê? Porque é como que você não dependesse de mãos humanas, para obter o teu sustento. É uma tradição muito bonita que existe dentro da celebração de Shabat no judaísmo. Ok? Então é melhor a gente ter um pouquinho de comida, nem que seja amarga, mas porém que venha de Deus, que venha do Eterno, do que coisas doces como mel. Por exemplo, como Salomão fala, é melhor termos uma sopa de verdura, uma sopa de legume, né, que haja contentamento e alegria e paz em casa, do que ter bom e gordo, ter abundância de comida e não termos alegria, termos aflição de espírito. Então, irmão, existe toda uma classe de interpretação, de especulações acerca da pomba, sobre o simbolismo da pomba e etc. Porém, para quem já acompanha nossos estudos através da internet, e especificamente os evangelhos que nós temos gravado, Marcos, Mateus e João, João ainda falta muito, porém, se a gente pensarmos, ok, nesse juízo divino do dilúvio, como uma antecipação ou uma maneira de ilustrar o centro de toda a profecia que tem a ver com a redenção do povo de Israel, se pensarmos que todas essas histórias da Bíblia têm a ver com a redenção do povo de Israel, com o Messias para o povo de Israel, então qual é o simbolismo que poderíamos extrair da Bíblia com respeito à pomba? E mais uma vez, para quem já acompanha os estudos, inclusive de Mateus, a saber do que eu estou falando aqui, porque geralmente se dá um simbolismo de que a pomba representa o Espírito Santo, né, e o Espírito Santo aí pairando sobre as águas, e nos evangelhos nós vemos que o Espírito Santo veio sobre Yeshua em um símbolo de uma pomba, e considerando outro simbolismo que a Escritura dá da pomba, qual será esse outro simbolismo que dá, por exemplo, o profeta Oséias? Porque na profecia bíblica, quem representa a pomba? Oséias capítulo 7, verso 11. Porque Efraim é como a pomba ingênua, sem entendimento, invoca ao Egito, vão para a Síria. Ou seja, que a pomba é um símbolo de Israel entre as nações, das 10 tribos. Então, mais uma vez, quando nós vimos aí no Evangelho o Espírito Santo vindo sobre Yeshua em símbolo de uma pomba, isso quer dizer o quê, irmão? Muitas pessoas vão dizer aí, os supostos estudiosos da Bíblia, que agora estão voltando às raízes hebraicas da fé, que isso foi Roma que colocou, porque a pomba é um símbolo de Roma, e etc, etc, etc. Porém, irmão, nada na Bíblia, irmão, foi colocado por Roma. Quem se colocou na Bíblia foi porque Deus permitiu. Nada foi colocado, eu vou colocar isso aqui na Bíblia porque eu gostei da pomba. Não, se colocou é porque Deus tem o controle de todas as coisas, como acabamos de falar anteriormente. Deus está no controle de tudo. Então, isso quer dizer o quê? Que Yeshua, ok, recebendo ali no batismo a unção do Espírito, e o Espírito vem como uma forma, um símbolo de uma pomba, isso quer dizer que Yeshua é quem iria atrair quem? A pomba ingênua, as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são as 10 tribos do norte. Então, se a gente damos essa interpretação, se a pomba representa a renovação do Espírito sobre a casa de Israel, pois aqui há algo interessante. Por quê? Porque por 3 dias a pomba foi enviada com intervalo de 7 dias na Arca de Noé. Porém, na realidade, irmão, foram dias em que foi enviado uma pomba. E Noé, em seguida, soltou essa pomba, ok, de si mesmo, que não somente voltou, mas agora voltou com o quê? Com um sinal de esperança. E no versículo 11 de Gênesis capítulo 8, disse que não somente ela voltou, né, assim, por voltar, ela voltou com um sinal de esperança, porém agora com o quê? Com a folha da oliveira
em seu bico e disse, e a pomba voltou a ele à tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, diz aqui que a pomba, ela voltou à tarde, ou seja, ao final da tarde, ao virar do dia, e trazendo o que no seu bico? Uma folha de oliveira. Pergunta, irmão, na Bíblia, quem é que representa a oliveira? Ou seja, a oliveira é uma representação de quem na Bíblia? Não vamos aqui inventar de quem é a oliveira e que o anjo me revelou. Vamos ver o que disse os profetas, ok? É mais confiável ver os profetas do que nós. Jeremias capítulo 11, verso 16 disse, denominou-te o Senhor oliveira verde. Lembrando, Jeremias está falando aqui de quem? De Israel. Formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu, fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Então, o que é que isso quer dizer? Que a oliveira é um símbolo da nação de Israel, do qual sai o quê? O azeite. E a gente vê, por exemplo, em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo dizendo que nós fomos enxertados na oliveira. Então, aqui em Gênesis capítulo 8, do versículo 11, o que é que está dizendo aqui? Dizendo exatamente que vemos uma pomba regressando com a folha da oliveira, e no terceiro dia, disse o versículo 12, que a pomba não voltou mais. E disse, então esperou ainda outros 7 dias, e enviou a pomba, mas não tornou mais a ele. Ou seja, que essa pomba já encontrou um lugar de descanso, de habitação, nessa nova criação, nesse novo começo. Isso aqui está interessantíssimo, por quê? Porque o profeta Oséias, mais uma vez, fala do terceiro dia, ok? E o número 3, ou seja, 3 dias na Bíblia, irmão, é muito significativo. E por que 3 na Bíblia tem um significado profético? Em qual acontecimento importante podemos pensar o que aconteceu em 3 dias? Pois a ressurreição de Yeshua. E no capítulo 6 do profeta Oséias, né, que tem a ver justamente com o juízo sobre a casa de Israel, com o juízo às 10 tribos do norte que seriam dispersas entre as nações, olha o que diz o verso 1 do capítulo 6 e verso 2. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, se considerarmos, ou se a gente considera que um dia é como 1000 anos, ok? E 1000 anos é como um dia, então aqui podemos extrair muitas coisas interessantes. Primeiro, o que podemos extrair aqui? Yeshua se identifica com quem? Com a casa de Israel. Então, Yeshua se identifica com a casa de Israel, por quê? Porque ele disse a uma mulher sírio-fenícia que veio gritando, Yeshua, filho de Davi, o que é que ele disse? Olha, eu não fui enviado senão de ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Yeshua foi açoitado, foi ferido, foi moído por nossos pecados, esteve 3 dias no sepulcro, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Então, Yeshua, ele é a primícia dos que dormem, e Yeshua é a primícia dos que foram mortos em delitos e pecados, que são os ossos secos. E o que é que havia depois do dilúvio em toda a terra? Os cadáveres, ossos secos, a qual a pomba, né, por não tocar, quando viu esses cadáveres, já não voltou mais. Agora, no terceiro dia, Yeshua ressuscita. Então, se a gente analisar desde o tempo da rebelião da casa de Israel até os nossos dias, quantos milênios tem passado? De acordo com a profecia de Oséias, no terceiro dia a casa de Israel seria ressuscitada. E quando a casa de Israel começou a sua transgressão? Porque se contarmos desde o início do plano da disciplina para a casa de Israel, se a gente conta desde aí, então quando começou o processo de disciplina? Eu considero que todo o processo começou no momento da divisão dos 2 reinos. Isso foi ao redor do ano 931, 930, se não me engano, antes do Messias. Então, de maneira que se a gente conta desde o momento da divisão que Deus disse que a Jeroboão, a Roboão, que foi ele quem causou essa divisão, ele tinha um propósito. Então, quantos dias ou quantos milênios tem passado desde o tempo dessa dispersão até nossos dias? Irmãos, estamos a ponto de entrarmos no terceiro milênio. Tem se passado 2000 anos e estamos a ponto, e não sabemos em que ano estamos, para que se cumpra assim, exatamente os 3 milênios, né? Para se iniciar o milênio da redenção e da ressurreição, e se cumprirá literalmente o simbolismo.
Porque, uma vez mais, a pomba representa Efraim entre as nações. Então, ao pousar uma vez mais, ok, e já não regressar mais, isso fala de quê, irmão? De uma nova oportunidade, de uma nova criação, de um novo começo. Agora, irmão, existe uma coisa aqui interessante nesse texto de Noé, nesse texto aqui do relato de Noé. Porque existe aqui um contraste entre o corvo, ok, que possa ser o urubu, o corvo e a pomba. E, literalmente, irmão, existe aqui um contraste impressionante. Por quê? Ou seja, um corvo, que é um corvo? Um corvo é preto, ok? E uma pomba é branca. Agora, a palavra hebraica, irmão, que se usa para corvo, é a palavra oreve, que a palavra oreve é a mesma raiz da palavra ereve, que significa noite. E a pomba, por outro lado, irmão, não significa, a pomba representa o que? Representa a luz. Então, assim como a pomba trouxe luz para o mundo, vejamos o que disse o profeta Isaías no capítulo, eu me esqueci de colocar, ok? Mas é Isaías capítulo 60, verso 3, que diz: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então a pergunta é, quando a pomba trouxe luz para o mundo? No dia de Noé, como disse aqui em Gênesis capítulo 8, versículo 11, e a pomba voltou a ele à tarde. Por quê? Porque a tarde é escuridão, e eles arrancaram uma folha de oliveira no seu bico, e etc. A gente já leu esse versículo. Então vejamos o que diz, por exemplo. Agora veja que coisa impressionante, porque isso aqui não é eu que estou dizendo, ok? Isso é os rabinos quem dizem. Vamos ver aqui o que disse o pensamento rabínico com respeito à pomba, ok? Vejamos o que disse aqui, por exemplo, o Midrash Tarhumã, ok? O Tanhumã, perdão. E vejamos o que disse aqui ele sobre a pomba. Diz o seguinte: porque não óleo de nós, óleo de rabanete, óleo de peixe ou qualquer outro óleo, mas apenas o azeite, porque o azeite simboliza a luz para o mundo. Ok? Agora vejamos o que diz aqui o Targum de Jerusalém. Ok? Targum de Jerusalém diz o seguinte: e a pomba voltou para ele no momento da noite, e ela trouxe em sua boca uma folha de oliveira, e que ela tinha tomado a partir do monte do Meshirá. Irmãos, Meshirá em aramaico é o mesmo nome que Machia, ok? Meshirá se chama Messias em aramaico. E de maneira incrível, irmão, a gematria hebraica, veja a gematria hebraica para a palavra luz do mundo e a palavra Machia. Tem o mesmo valor. Aqui está a palavra Machia e aqui tem a palavra Haolam. Ou seja, se vocês calculam todas essas letras aqui da palavra Machia e da palavra Haolam, vai dar o número de 358. Agora vejamos o que é que Yeshua disse desse mesmo. Falou-lhes, pois, Yeshua outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a pomba, que não é soltou, irmão, simboliza o quê? Um novo começo, uma nova história. Por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 2 disse: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja a conexão com Gênesis 1 e Gênesis capítulo 8 com respeito a Noé soltando justamente a pomba. Agora, veja também outra coisa interessante. Vejamos o que disse aqui um dos rabinos mais importantes para o judaísmo, chamado Rashi, ou Rashi, como queiram dizer. E veja o que ele diz aqui com respeito a esse acontecimento aqui, esse Espírito de Deus. Isso aqui, ó. O trono de glória foi suspenso no ar e parava sobre a face da água com o sopro da boca do santo bendito, ou seja, ele, ou seja, é um referencial eterno, e com sua palavra, como que? Uma pomba que paira sobre o ninho. E aqui está a referência. Então vejam vocês aqui, irmãos, o que é que um rabino ortodoxo está dizendo aqui. Que esse espírito que parava sobre a água, ok? O trono glorioso foi suspenso no ar e parava sobre a face da água com o sopro da sua boca, o sopro da boca do santo bendito seja ele, e com a sua palavra. E ele diz que essa palavra que saiu da boca de Deus é uma pomba. Por isso que vemos Yeshua, irmão, ao ser batizado mais uma vez, veio sobre ele o quê? O Espírito de Deus em um símbolo de uma pomba. E por quê?
porque em hebraico a palavra pomba é o mesmo nome do profeta Jonas. E então Jonas é uma prefiguração do Messias. Então, vindo o Espírito Santo em um símbolo de uma pomba sobre a cabeça do Messias, o que significa? Que o Messias é quem vai atrair a pomba ingênua, que é Efraim, a Torá outra vez. Agora, veja o que disse agora um outro rabino, de um movimento chamado Breslov, um rabino, o Rebbe Nahman, com respeito a esse texto aqui de Gênesis capítulo 1, verso 2. Olha o que ele disse aqui, ó. Começa dizendo, entre aspas, de Mashiach, respiração terá um efeito muito positivo sobre a humanidade. A respiração que Mashiach vai respirar vai emanar da Torá. Este é o Espírito de Deus que parava sobre as águas. Irmãos, ele está dizendo aqui que esse Espírito que estava parando nas águas em Gênesis capítulo 1, verso 2, é o Messias. E disse, o Espírito é Mashiach, e as águas são a Torá. O Espírito de Mashiach é incorporado na Torá, e ele se chegará à respiração, esse é o temor de Deus, a partir dele. Com esse Espírito, ele será capaz de respirar em outros e preenchê-los com o temor de Deus. Então, Yeshua está por todas as partes, irmão, nas Escrituras. Podemos aqui fazer outro estudo só sobre esses textos rabínicos, o qual já gravamos aí no canal Raiz Hebraicas da Fé. Está disponível sobre o Messias nos textos rabínicos. Irmão, está por todos os lados. Por isso que o Messias falou, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e cuidar de ter nela a vida eterna. Agora, no versículo 13 de Gênesis 8, disse algo interessante. E aconteceu que no ano 601, e que curioso, né, que especifica que no ano 601, ou seja, 600 anos e uma vez mais. Quantos milênios tem se passado desde a criação até o dia de hoje? Tem se passado segundo os rabinos? Pois 6 milênios. 4 milênios antes do Messias, 2 milênios da época de Moisés, e estamos a ponto de entrar num Shabat, ok? No Shabat Hagadol, ou seja, o 7º milênio. Então, disse aqui, e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro do mês, as águas se secaram sobre a terra, então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Opa, isso que a terra aqui estava seca. Então, os fragmentos que a gente lê, desde o versículo 9 ao versículo 14 aqui de Gênesis 8, são versículos técnicos, são versículos assim que, quem sabe, falam de muito simbolismo profético, como essa pomba, como o corvo, né, os dias que Noé passou aí confinados aí na arca, ok? Porém, vamos aqui terminar com uma parte mais linda, uma parte mais prática do que Noé fez, uma vez em que Noé ele fez a arca. Então, veja que Noé fez ao sair da arca. Verso 15. Então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo e de toda a carne, de ave e de gado e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Ou seja, o mesmo mandamento que foi dado a Adão e a Eva de se multiplicar. Aí diz o verso 18. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave e tudo que se move sobre a terra conforme as suas famílias saiu para fora da arca. Agora coloque-se a pensar como Noé, né, que esteve aí trancado todo esse tempo e de repente sai da arca e vê um novo mundo, um mundo totalmente diferente, um mundo depois do dilúvio, ou seja, são outras condições totalmente diferentes. E aí está você junto com tua família, e tudo aí está desolado, destruído, e você está com tua família, com teus animaizinhos, para outra vez povoar a terra. E Deus dá uma instrução de que Noé sai da arca Cristina, sai da arca Rejane, sai da arca Marlon, sai da arca e frutifica e multiplique-se sobre a terra. E o que é que você faria depois dessa instrução que você acaba de sair da arca? O que é que você faria? Pois eu sairia e diria, ok, vamos crescer e multiplicar, vamos trabalhar, vamos rápido assim, vamos
ou seja, com uma velocidade impressionante. Por quê? Porque tem muito o que se fazer. Então, isso não seria o mais lógico que eu e você faríamos, de querer trabalhar e vamos multiplicar e como vamos fazer. Porém, o que é que fez Marta quando Yeshua chegou com seus discípulos? Qual é a tendência, por exemplo, do ser humano com com respeito a si mesmo? Porque aí está Yeshua com seus discípulos. Então, o que é que Marta começou a fazer? O mesmo que, quem sabe, eu e você faria. Vamos preparar comida, o mestre está aqui, vamos fazer bolo, né, sobremesa, né, inclusive isso aqui serve para um alerta para nós mesmos que celebramos o Shabat, estamos muito preocupados com as coisas, mal se termina os estudos, ou estamos preocupados com o almoço, e com a lanche, com o jantar, e com o hora vai acabar. Isso quem estava pensando era Marta, porque essa é a nossa atitude, né, esse é a nossa tendência. Vamos fazer uma sobremesa para o mestre, né, e corre para lá, e corre para cá, e faríamos o trabalho, porém, a irmã de Marta, Maria, fica aí somente fazendo o quê? Escutando a Yeshua. E o que é que Marta faz? Qual é a tendência quando nós estamos focados nas tarefas, nas estratégias e obras? Qual é a nossa atitude? Olha só que preguiçoso essa irmã, olha que preguiçoso esse irmão, né? Sai daí, rapaz, vem me ajudar. E você já passou por um momento em que as pessoas se desesperam com você, porque você está aí todo o tempo focada nas coisas do eterno, e te dizem, já chega, para fazer alguma coisa. Por quê? Porque Yeshua, né, por isso que Yeshua disse a Marta, diante do seu ativismo, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, Marta. E Maria tem escolhido a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, o que é que faz Noé? Pois, ao sair da arca, ele poderia cumprir literalmente o mandamento de frutificar e multiplicar. Ou seja, Noé poderia estar assim, se focando nisso, em trabalhar. Vem aqui, meu amor, vem aqui, minhas noras, meus filhos, vamos fazer tarefa, vamos começar a povoar a terra outra vez. Vamos desfrutar, vamos cumprir rápido o mandamento. Porém, o que é que Noé faz? Exatamente o que Maria fez. Ok? Noé repete, ou vamos dizer assim, é um simbolismo do que Maria fez com respeito a Yeshua. E no verso 20, vejamos o que Noé faz. E edificou Noé um altar ao Eterno. Primeira coisa que Noé faz foi buscar a Deus. Então veja que isso está assim mais que escandaloso. Por quê? Porque veja a continuação do versículo. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo um animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Ou seja, Noé, o que se passou contigo, Noé? Você não tem somente 7 pares de animais, 7 casais, e você ofereceu 7 animais limpos em sacrifício, quando Deus te disse, multiplica-te e enche a terra outra vez. Então, como Noé se atreveu a fazer sacrifícios com esses recursos? Ou seja, que os animais estavam aí coitadinhos, ou seja, como você sai e queima esses animais, Noé? Porém, Noé fez exatamente isso. Saiu da arca, queimou um animal em um altar. Ô, Noé, você tem pouco animais puros, meu filho. O que é que tem na cabeça? De que vocês vão comer o que agora? Que desperdício, Noé. Lembra de Judas? Que desperdício. Fazer isso assim em sacrifício ao Messias. Poderíamos dar essas coisas aos pobres. Poderíamos ajudar os pobres. Tem gente que é tão caridoso com as obras do mundo aí, ajuda a instituição, né, ajuda casa de drogado, casa de não sei do que, mas na obra do Eterno, na qual prega-se que está na restauração, a mão assim é de figa de gesso, que é um desperdício. Agora, lembrem-se mais uma vez, quem foi que pensou assim, mais uma vez, nesse desperdício? Porque se desperdiçou, se derramou sobre ele, poderia ser vendido de comer a muita gente, a muitos pobres. Ou seja, como que, tadinho dos pobrezinhos, Senhor, esse perfume custaria uma fortuna, Senhor. Não, se é para ajudar a obra do Eterno, eu prefiro comprar uma cesta básica e dar aos pobres, porque os pobres, coitado, não tem gente desempregada, tem gente sem comer, né? Não vamos assim, não vamos investir no reino, né? O reino de Deus são os pobres. Ou seja, que desperdício de recursos. Porém, o que é que Yeshua disse? Deixai esta mulher, não a perturbem. Por quê? Porque ela tem feito uma boa obra para mim. E a sua obra será lembrada para sempre. E essa mulher deixou perfumada a habitação. E aqui faço uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, mas em certo sentido sim. Se a nossa... Tem um mandamento na Bíblia que se fala que nós não podemos oferecer ao Eterno
um animal, um boi, etc. Se houvesse um templo hoje na Terra, um templo em Jerusalém, com defeito, tínhamos que dar o melhor do melhor do melhor do animal para oferta ao Eterno. Então, se houvesse um templo, nós daríamos o melhor. Agora, se o Eterno aceita um animal com defeito, que é um animal didático, uma coisa que você está vendo, será que a nossa oferta ao Eterno está sendo assim, das nossas sobras? Aquilo que não nos faz falta? Porque se estamos entregando ao Eterno, me refiro aqui em todos os sentidos, espírito, alma, corpo, dinheiro, pensamento, tudo que Paulo fala em Romanos capítulo 12, oferecer vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo que nós vamos oferecer ao Eterno, se não nos custar trabalho, irmãos, se não nos fizer falta, esse não é o sacrifício. Lembre-se da viúva que ofertou a única coisa que ela tinha que talvez fizesse falta para ela. E qual foi das ofertas de todos que despejaram ali que Yeshua recebeu? Pois é a oferta da viúva que lhe fazia falta. A viúva de Naim, por exemplo, a viúva no tempo de Eliseu, Elias, agora não me recordo o profeta, que só o que tinha lá para comer o quê? Uma botija de farinha, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E o que é que ela faz com comer do seu, ou seja, com o único prato do dia? Oferece justamente em oferta ao Eterno, na pessoa do profeta. Então, se a gente, irmão, não for capaz de dar ao Eterno nosso melhor recurso de tempo, de tudo que formos fazer para o Eterno, que não for dado a Ele o melhor, que não nos custe trabalho, será que o Eterno está recebendo essa oferta, a nossa adoração? Lembre-se que uma vez ofereceram um terreno a Davi, um boi já com tudo pronto aí, com o holocausto, com as madeiras, e Davi faz aqui o templo, Davi, te damos tudo o que tu precisar, de graça. E olha se Davi tivesse aceitado de graça. Já temos guerra hoje em Israel, por essa terra que está registrada, documentada na Bíblia. Imagine se tivesse na Bíblia assim, que Davi recebeu de presente essa oferta, esse templo, esse terreno. Porém, o que é que Davi diz? Não, muito obrigado, amigo, muito obrigado. Porém, eu não vou oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custe trabalho, que não me custe peso, que não me custe dinheiro, que não possa me fazer falta. Por quê? Porque eu tenho certeza que não te fará falta. Por quê? Porque Deus não é devedor de nada. Nós não podemos ser mais justos que o Eterno. Então, se eu invisto algo valioso, seja o meu tempo, seja o que for no reino do Eterno, eu não posso ser mais justo do que Deus. Então, Deus vai fazer o quê? Vai me dar muito mais do que eu merecia. Por quê? Porque senão eu vou ser justo, tá vendo? Olha, eu dei muito mais do que eu sou muito mais abençoador na obra do que o próprio Deus. Seria ridículo. Então, o que tudo isso aqui quer dizer? Ou seja, o que é que Yeshua quis dizer com Judas, que disse a Yeshua que desperdiça aquele perfume, etc. Ou seja, escuta bem, Marlon, escuta bem primeiramente eu, Marlon. Deus dá mais valor, irmão, à tua adoração que ao teu serviço. Não pensa porque guardamos Shabat, ou porque agora estamos dizendo as palavras corretas, o nome correto, que isso não enche o ego de Deus. Ok? Deus, o Eterno, dá mais valor à tua adoração que ao teu serviço. Por quê? Porque para Deus o que mais interessa é a tua adoração. Deus se interessa mais no teu coração que as tuas obras, do que aquilo que você possa fazer por Ele. Deus valoriza a adoração que para Ele é um cheiro de uma fragrância assim que você o adore, que você passe tempo com Ele, ok? Porém, temos que lembrar qual é a forma que estamos adorando a Deus. Se é da maneira em que Ele quer que eu adore Ele, com o meu melhor, ou da maneira em que eu penso que tenho que adorar. Por quê? Porque, mais uma vez, Deus não nos chamou, nem eu nem a você, para que estejamos aí trabalhando e afadigados e vamos fazer coisa para Deus e feito Judas. Ai, vamos pensar porque o reino de Deus está nos pobres, vamos ajudar, vamos caminhar na obra. Por quê? Porque será que Deus não faria melhor do que os anjos, irmão? Essa obra que nós dizemos que estamos fazendo. Tanto é que não estamos fazendo praticamente nada, que vai chegar um tempo, que disse Apocalipse, que Deus vai mandar um anjo pregar o evangelho eterno. Por quê? Porque nós não estamos fazendo absolutamente nada. Ao invés de pregarmos o evangelho eterno, estamos debatendo com nós mesmos sobre nome, sobre o Shabat, sobre crença, e uso barba ou não uso barba, e uso talita ou não uso talite, e a mulher usa véu ou não usa véu. Enfim, esse é o nosso evangelho ao qual fomos chamados a pregar. Porém, por que Ele nos chamou? Porque Ele quer que sejamos com Ele, que passemos tempo com Ele. E veja o que vai acontecer
uma vez em que Noé oferece justamente o tudo, ou seja, Noé ofereceu o almoço, a janta, o café, a janta perdão, o café, o almoço e a janta, porque só lhe restou animais impuros. Noé ofereceu os animais limpos, disse, de todo animal limpo, de toda ave limpa, Noé ofereceu em holocausto, aonde? Sobre o altar. Porém, vejamos o que vai acontecer depois que Noé faz isso. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Então, o que é que provocou no coração de Deus esse ato de Noé? Um cheiro suave, e disse: uau, eu não vou voltar mais a amaldiçoar a terra. Não vou voltar a destruir a terra. O homem é capaz de ser agradecido. O homem é capaz de render culto a seu Criador. É capaz, é possível. E isso foi exatamente, ou foi suficiente para Deus dizer: uau, que agradável é poder conquistar o coração do ser humano. Então Deus disse: ok, Noé, reconheço que o homem é mau desde a sua meninice, porém, apesar de todas essas tendências, acha um coração contrito, um coração humilhado, que vem diante dele e diz: Senhor, eu te amo. E um holocausto, irmão, ou seja, o que é um holocausto? Um holocausto é: Senhor, me consagro a ti, Pai. Assim como essa oferta que está sendo consumida para ti, assim sou eu, Senhor. Assim sou eu me consagrando a ti. Então, quando você e eu nos entregamos ao Eterno, pois quando reconhecemos que temos recebido o seu perdão, sua graça, temos sido redimidos, temos sido resgatados do sepulcro e da morte. E conclui dizendo o seguinte: e disse, enquanto a terra durar, sementeira e cega, disse, o frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Ou seja, é como disse Salomão: há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rir e há tempo de chorar. Em outras palavras, a vida é cíclica. Sempre vai haver trabalhos, vai haver o que fazer, sempre haverá coisas para se fazer, tudo seguirá, e seguirá, e seguirá, e seguirá. Os rios voltam para o mar, e o mar nunca se enche, as pessoas trabalham, se esquecem o que é que essa gente fez, e depois vem uma pessoa que nem sequer se deu conta de como essa pessoa suou bastante para continuar, para conseguir isso que conseguiu, e vem uma pessoa nessa e faz o quê? Destrói tudo o que o outro edificou, e a vida segue, segue, segue. Porém, em todo esse ciclo de ativismo, de obra ou seja, de obras, né, ressalta como um diamante essa história que Noé ofereceu um holocausto ao Criador. Então, assim que nesse dia de hoje, se você se encontra, quem sabe assim, muito angustiado, muito angustiada, se encontra aí muito preocupada, com muitas preocupações, com muita ansiedade, e eu passo muito por isso que eu estou gravando esse estudo, porque serve primeiramente para mim. Então, quem sabe, isso você esteja vivendo angústia, preocupação, ansiedade, e primeiro, quem sabe, Deus já falou no sentido dessa pausa de espera, e te falou para confiar nele. Ou quem sabe você está em outra etapa, quem sabe você está aí em uma etapa em que Deus está falando contigo, e você, em muitas coisas, está preocupado em fazer, como Marta. E neste momento, Deus te chama e te diz: olha fulana, olha Beltrano, para um pouquinho, porque eu quero ter um momento contigo. Eu quero que você ofereça um holocausto a mim. Sabe por que muitas vezes eu acho que a gente fica assim, meio sem emprego, sem alguma coisa assim do que fazer? Porque Deus quer ter um tempo com a gente, irmãos. É a mesma coisa de eu, como homem, por exemplo, trabalho, chego em casa 9 da noite, saio de casa de 7 da manhã, um exemplo, não que eu faça, que eu vivo assim, mas saio de casa de 7 da manhã, 6 da manhã, volto 9 da noite, tomo banho, como uma coisa, cama. E assim minha vida fica uma rotina. Como vocês acham, vocês como mulheres que estão assistindo, se sentiriam ter um esposo assim? Por mais que ele te desse luxo, e desse tudo que você quisesse, ele dá, tudo, não te faltasse nada, qual seria melhor? Eu acredito que a presença do marido. E muitas vezes a pessoa acha que está fazendo bem, né? Eu, como morei em Curitiba, lá tem sim o costume de pessoas trabalharem 2, 3 empregos.
Incluso eu conheci lá um amigo meu na empresa que eu trabalhava, que a gente conversava bastante, né? Antes da gente sair, a gente primeiro passava na empresa e tomava um café, e a gente chegava muito cedo na empresa, né? 4h30, 15 para as 5 da manhã, e batíamos um papo até 5h20, e essa pessoa disse, irmão, minha esposa me mandou embora, cara. Se foi, o que foi que aconteceu? Eu traí sua esposa? Não, rapaz, não é isso. É porque ele trabalhava na empresa que a gente trabalhava, largava de meio-dia, 1h da tarde, e de 1h ele ia em casa, trocava de roupa, ia para o trabalho, só chegava em casa 11h da noite. Ou seja, essa pessoa deixou de ter esposa. Ou seja, a mulher perdeu o marido para o esposo, estava disputando o esposo com o emprego. Então, o que é que ela pensou? Poxa, se eu estou casado com o emprego, então para que eu preciso do homem? Então, justamente, o que é que causa justamente isso? Se o Eterno tem nos dado, irmão, coisas, né, para que procuramos mais? Ou seja, não vamos levar nada dessa terra. Porém, que tenhamos essa consciência de que nós temos que parar um pouquinho assim. É por isso que nesses momentos assim, eu acho que o Eterno nos dá uma enfermidade, nos dá algum probleminha aí que não possamos sair. Por quê? Porque Ele quer que nesse momento busquemos a quem? Pois a Ele. Então, se esse é teu desejo nesse momento, ok? Então vamos orar para o Eterno. E agora sim vamos cantar junto essa música, né? Que não vou cantar. Eu ia colocar, mas não vou colocar porque deu problema na outra gravação. Eu ia colocar, que é justamente uma música que você tem em espanhol, chamado Espere em Ti Pacientemente. E a letra dessa música, né, ela fala de que a lei estará em nosso coração e manda a gente assim, e diz que a gente foi resgatado da morte. É uma música que eu gosto muito de escutar músicas em espanhol. E essa música é muito linda, mas eu não vou colocar aqui porque agora eu me lembrei que eu tenho um problema com outro canal. Ou seja, porém que a letra dessa música não foi escrita para essa mensagem, que esperei em Ti pacientemente, e por aí se vai. Perdoe mais uma vez o meu canto. Então vamos aqui agradecer ao Eterno, vamos aqui orar para que o Pai nos ajude a nós nos focarmos em Sua palavra e primeiramente nele. Pai, te agradecemos por Tua palavra. Muito obrigado porque através das Escrituras Tu nos anima e nos alenta. Através, Senhor, da Tua palavra, Tu nos dá lições para nossas vidas. Através dela, Tu nos dá exemplos deste homem, ou desses homens que, quem sabe, nos mostram o que verdadeiramente é importante e nos ensina a confiar e a depender unicamente de Ti. E, Pai, nos ensina, Senhor, que tudo Te pertence. E no dia em que nós prestamos conta diante de Ti, que estejamos diante de Teus pés, o dia em que nós nos entregamos a Ti como um holocausto, como um sacrifício vivo, é o dia que verdadeiramente Tu receberás um cheiro suave e te darás conta que não foi em vão tudo o que Tu tem feito por nós, Senhor. E quero justamente, Pai, encerrar essa mensagem com oferta, assim como Noé ao descer da arca, e quem sabe, igual a nós, que temos muitas atividades, muitas preocupações, uns com ministérios, outras com obras de fazer, e ele separou um tempo para estar contigo, um tempo para te adorar, e assim, Pai, também queremos passar um tempo contigo. Queremos edificar um altar e te consagrar, uma vez mais, nossas vidas e reconhecer que o que Tu queres é o nosso coração, Senhor. É a nossa adoração, mais que o nosso serviço. Bendito sejas Tu, Senhor, em nome e pelos méritos do Filho amado Yeshua. Amém. Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam através dessa gravação. Muito grato a todos vocês por permanecerem, né, até aqui, já aqui no sul. Também tem pessoas de lá, já é 10 horas. Então, quero mandar aqui um abraço especial ao irmão João Guedes, de Limoeiro, boa noite. Ao Ivan, do Retornando ao Eterno. A irmã Rejola Lindinha. Pedro Salles, quem mais aqui? Isabela Araújo, Romalene, Márcia dos Santos, Marcos Aurélio, do Princípio e Fim. Rúzia Albuquerque. Quem mais aqui? Anderson, Shalom, Ivan Pereira e irmã Linda e Lindinha, que disse o quê? Estudo vigorante, obra, obrigado, Amara, amém, irmã. E que o Eterno abençoe vocês e até o próximo estudo, se assim o Eterno nos permitir, ou se não já estivermos em sua presença. Shalom a todos e até a próxima.